Itagimirim. Isso mesmo, boa noite para você. E hoje é um dia super especial, é Dia das Mães. Isso, nosso dia, né? Estamos aqui para representar você. E queremos convidar você, sai dessa pia aí. Sai do fogão, desliga tudo aí, mãe. E vem adorar o Senhor, porque esse horário é exclusivamente. Põe essas crianças sentadinhas aí, né? Põe esses meninos tudo quietinho aí e venha. Isso mesmo. E outra coisa importante, nós temos as nossas redes sociais, então queremos convidar você para participar, para se inscrever. Isso. O Instagram, Igreja Missionária IT. E no YouTube, Igreja Missionária de Itagimirim. E também tem o WhatsApp que você pode usar agora mesmo para mandar aí o recado para suas amigas, para os seus amigos, familiares, grupos, para participarem conosco deste culto abençoado. Isso, mais um culto online que tem sido uma experiência maravilhosa, né? Verdade. A Igreja do Senhor não pode parar e a nossa igreja não para. Não pode parar, é um instrumento poderosíssimo. Deus tem me abençoado muito, graças a Deus por esse instrumento, não é mesmo? Graças a Deus, nós temos sido edificados. Isso mesmo. Então, daqui a pouco nós vamos ter um momento de louvor, vamos ter uma palavra maravilhosa, vinda do coração de Deus para abençoar a sua vida. Então vamos orar por isso? Amém. Senhor, nós queremos pedir que nesta hora o Senhor visite cada lar, cada pessoa que está aqui conosco assistindo esta live. Senhor, abençoa cada família, aqueles que estão doentes, ó Deus, que estão entristecidos por alguma coisa. Senhor, visita os corações, que nesta noite haja cura, haja libertação, haja consolo do Senhor. Nós contamos com a Tua presença e queremos Te adorar com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Fique conosco, Jesus te abençoe. Amém. Graças e paz, queridos, vamos adorar o Senhor e declarar que nós dependemos dEle por todos os dias da nossa vida. Amém? Muito bom estar aqui com vocês. Quero te ver, abre os olhos do meu coração, Senhor. Quero te ver, abre os olhos do meu coração, Senhor. Dependo de ti, Senhor. Toma-me pela mão como quem toma o filho amado. Eu sou teu filho amado. Dependo de ti, Senhor. Ensina-me a fazer a sua boa vontade, pois tu és o meu Deus. Dependo de ti, Senhor. Guia-me pelo Espírito por um caminho plano. Leva-me mais alto, mais alto, mais alto. Dependo de ti, Senhor. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Quero te ver, abre os olhos do meu coração, Senhor. Queremos te ver, Jesus, nós declaramos. Quero te ver, abre os olhos do meu coração, Senhor. Vamos declarar que nós dependemos dEle. Dependo de ti, Senhor. Toma-me pela mão como quem toma o filho amado. Sou teu filho amado. Dependo de ti, Senhor. Ensina-me a fazer a tua boa vontade, pois tu és o meu Deus. Dependo de ti, Senhor.
Guia-me pelo Espírito por um caminho plano. Leva-me mais alto, mais alto, mais alto. Dependo de ti, Senhor. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Aleluia. Nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver, Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os olhos do nosso coração. Vamos declarar isso mais uma vez. Quero te ver. Quero te ver. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Mais uma vez, quero te ver. Quero te ver. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Vamos repetir. Quero te ver. Eu quero te ver. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Para finalizar, quero te ver. Eu quero te ver. Abre os olhos do meu coração, Senhor. Aleluia. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele nunca parou de trabalhar, queridos. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu.
Deus é na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito, mais uma vez em sua casa, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, queridos. A gente precisa entender que Ele continua trabalhando, Ele sempre está trabalhando, queridos. Continue só louvando e adorando o nome dEle. Continue louvando e dizendo que Ele é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Amém. Aleluia. Muito bem, gente, boa noite, que o Senhor Jesus abençoe você que está aí em sua casa agora cultuando junto com a gente. Nós estamos elevando a Deus nosso momento de adoração. Que bom que você participou já desse momento de louvor. E hoje é um dia muito especial, hoje é dia das mães. E evidentemente nós temos falado nesses dias todos sobre a vida plena que Jesus veio nos dar. E ser mãe também tem que ser uma mãe plena, né? E hoje nós queremos então compartilhar com você uma palavra especial, uma palavra de homenagem, uma palavra de bênção para você, mamãe, e para todos que estão aí em casa também, abençoando também a sua mãe, tá? Ok? Então, começando com o texto bíblico de Lucas 1, 38. Maria disse assim: respondeu Maria ao anjo: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Oremos, vamos fazer uma oração. Pede ao Espírito Santo para falar ao seu coração agora. Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade de estarmos juntos em oração e juntos ao redor da tua palavra, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada família que nos assiste agora, que participa deste momento de adoração, por cada mãe de um modo especial, e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe e inspire o nosso coração, para que a tua palavra seja uma palavra de edificação para as mães e as famílias, ó Deus, que estão conosco nesta hora. Nós as abençoamos agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, para falar sobre o Dia das Mães, tem muitos exemplos na Bíblia, mas a gente escolheu um exemplo especial, que é o exemplo da mãe de Jesus, Maria. Agora, é importante a gente ressalvar o seguinte, né? O Dia das Mães, às vezes, é super valorizado demais. As mães são super valorizadas nesse dia. Existe um interesse até comercial da venda de tantas coisas, tantos produtos, né? Mas eu tenho certeza que muitas mães até prefeririam que o Dia das Mães nem existisse se elas fossem honradas, se elas fossem, eu diria, homenageadas pela vida dos seus filhos no dia a dia. Então, como é que está seu relacionamento com seus filhos? Como está o seu relacionamento com sua mãe, queridos? Né? Você precisa avaliar isso, nós precisamos aproveitar e avaliar isso. E, como eu disse, nós vamos usar como exemplo a vida de Maria, mas com algumas ressalvas que eu falei. Primeiro, porque algumas pessoas supervalorizam a pessoa de Maria e a colocam até num patamar acima de Jesus, acima de Deus. E a gente precisa então primeiramente fazer essas observações, né? Nossa tendência muitas vezes é cair em desequilíbrios e a gente precisa estar baseando a nossa vida na palavra de Deus e os nossos conceitos na palavra de Deus. Então as ressalvas que eu tenho são as seguintes, antes de falar do exemplo extraordinário de mãe que Maria é. Eu quero falar que Maria
ela mesma sabia e reconhecia que era uma pecadora e que precisava de um Salvador. Nós vemos isso em Lucas capítulo 1, quando ela faz a sua oração de gratidão a Deus, e ela diz que ela se alegrava em Deus, que era o Salvador dela. Também Maria foi falha, como todas as pessoas humanas são falhas. Num momento de compaixão materna, e é interessante que às vezes a compaixão materna é uma coisa importante você lembrar, viu, mamãe, que às vezes a compaixão materna pode levar você ao erro. Então, no momento de compaixão materna, ela foi pressionada também pelos demais parentes, né? E ela entrou nessa concordância com esses parentes para tentar impedir o ministério de Jesus, porque ela estava vendo que Jesus não tinha tempo nem para comer. Está escrito em Marcos capítulo 3, de 21 até 35, conta essa história, né? Então Maria foi lá com seus parentes e queriam então que Jesus não ficasse tão intensamente dedicado àquele ministério. E o que aconteceu? Então Jesus repreendeu e disse que antes eram seu pai, sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos, aliás, aqueles que obedecem à palavra de Deus e aguardam. E outra coisa, Maria não pode perdoar os pecados dos seres humanos, né? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, Jesus diz que nós devemos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, e não a nenhuma outra pessoa, tá? Maria também não pode interceder pelos pecadores. Essa é uma introdução de uma mentalidade pagã que entrou na igreja de Deus, através da ideia de que a figura feminina fosse mais sensível, diminuindo assim a sensibilidade, a justiça e o amor de Deus. E não pode ser assim, tá? É importante que você lembre que não há salvação em nenhum outro, de acordo com Atos 4,12, porque abaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E está se referindo ali, Pedro, ao nome de Jesus. Portanto, se não há nenhum outro nome, nem nome da mãe de Jesus, nem nome de nenhum parente de Jesus, nem o nome de nenhum apóstolo de Jesus, ninguém pode salvar, apenas Jesus Cristo. Então, posto isso, né, você vê que Jesus, na realidade, não tinha, se você observar, especialmente o texto de Mateus, capítulo 12, 46 a 50, você vê que Jesus não tinha a mínima intenção de exaltar a sua mãe a uma posição de divindade ou de semideusa ou intercessora em favor dos pecadores. Você pode até verificar esse texto, mas eu vou destacar uma parte, né, que diz assim, que Jesus, quando ele estava falando às multidões, chegaram lá do lado de fora os seus irmãos e sua mãe, e as pessoas disseram: olha lá, sua mãe e seus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E Jesus então diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, é mãe, e meu irmão, é minha irmã e minha mãe. Estão compreendendo? Então o texto de Lucas 11, 28 também deixa claro, quando alguém disse para Jesus: bem-aventurada a mulher que te deu a luz e os seios que te amamentaram. Jesus diz assim: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então entenda que Jesus estabelece como princípio fundamental no relacionamento de Deus com os homens este ouvir a sua palavra e obedecer a sua palavra, e não a intercessão desta ou daquela pessoa, deste ou daquele santo, deste ou daquele, ou desta ou daquela mulher. Então, quando a gente entende isso, a gente coloca então Maria numa posição subalterna, numa posição inferior? Não, a gente coloca Maria na posição de exemplo humano, de exemplo de mãe que ela é. Então, posto isso, eu quero lembrar vocês, qual é então a grande virtude de Maria que serve como exemplo para todas as mães, que deve servir de exemplo para todos nós, né? Primeiro, e aliás, centralmente falando, a principal atitude de Maria é que ela coopera atenciosa e zelosamente. Maria coopera com bastante atenção, bastante cuidado, bastante zelo e dedicação com o plano de Deus para a vida do seu filho. Tirando esses momentos em que ela, movida da compaixão, falha em algum ponto, Maria coopera com zelo e com dedicação para que Deus, o Pai, cumpra o seu propósito na vida do seu filho.
Então, se você olhar, você vai ver, eu vou citar algumas coisas aqui, você não precisa guardar e nem vai conseguir, mas eu quero que você lembre disso, no sentido de lembrar das ideias principais. Primeiro, Maria se submete completamente como serva de Deus. Ela diz, nesse texto que nós iniciamos a mensagem, ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a palavra dele. Né? Segundo, ela crê na palavra de Deus. Né? Em Lucas 1:45 também, Isabel, ao falar com ela, diz, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Terceira coisa, ela guarda as palavras de Deus e procura meditar nelas no seu coração. Isso está em Lucas capítulo 2:19. E quarta coisa, ela recomenda que se faça tudo aquilo que Jesus ordena. No momento em que, no primeiro milagre de Jesus, em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho, numa festa de casamento, Maria estava ali. E Maria, quando naquele momento em que ela intercede para que Jesus ajude naquele... Me desconcentrei aqui, viu? Você vai ter que parar aqui e cortar o... Tá bom? Vamos lá de novo, então. Eu vou falar no terceiro lugar, tá? Em terceiro... Perdão, não é nem em terceiro, é quarto. Em quarto lugar, ela recomenda que se faça tudo o que Jesus, o seu filho, ordena. Então, quando você vê Maria com Jesus ali, em Caná da Galileia, naquele casamento, quando Jesus faz o seu primeiro milagre, qual é a recomendação de Maria aos serventes que foram ajudar a Jesus? Ela diz, façam tudo o que ele disser para vocês. E esta é a recomendação principal que ela dá para você e para mim também. Faça tudo aquilo que Jesus, o Filho de Deus, te fala. Outra coisa, ela aceita o sofrimento dele na cruz para salvá-la e para salvar todos nós. E por último, ela está entre os discípulos, isso é importante observar, Maria estava entre os discípulos no dia de Pentecostes, ou seja, durante aqueles 40 dias lá em que Jesus apareceu, Maria estava envolvida em toda aquela situação, e durante aqueles 10 dias em que eles ficam ali no cenáculo, depois que Jesus subiu, e eles ficam naquele lugar, orando e buscando a Deus, esperando a promessa do Pai, Maria está ali também entre aqueles 120 que foram batizados com o Espírito Santo. E ela também foi batizada com o Espírito Santo para ser capacitada a servir a Deus como testemunha de Jesus para todas as nações. Então, eu pergunto a você, você entendeu que Maria, na realidade, desde que Jesus é prometido, até que Jesus foi crucificado e ainda depois, servindo a Deus na expectativa de receber o Espírito Santo, conforme o Filho tinha prometido, Maria durante todo o tempo mantém sua fidelidade ao propósito de Deus, ao plano de Deus na vida do seu filho. E como é que você então pode cooperar com Deus, com o plano de Deus para a vida do seu filho? A primeira coisa, faça como Maria, submeta-se a Deus como uma serva. Diga, Senhor, eu sou tua serva e eu quero que se cumpra em mim a tua vontade na vida dos meus filhos. Você é uma chave, você é um exemplo, é um grande privilégio, é sim uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio ser mamãe. Eu vejo, nós vivemos essa experiência em nosso lar, com a maternidade. Mícia foi mãe de nossas 2 filhas, né? E hoje eu vejo minha filha como mãe, e às vezes eu fico olhando nos vídeos que ela manda, como ela fica ali aquele tempo de dedicação, de cuidado com a sua filhinha, e como ela de alguma forma também curte aquilo, como ela pode, ao mesmo tempo que é algo desgastante, é algo que é trabalhoso, mas também é algo prazeroso, ver o desenvolvimento da criança. E para uma serva de Deus, para alguém que ama a Deus, o que é mais prazeroso se não ver, à medida que a criança vai crescendo, que ela vai aprendendo a temer a Deus, a amar a Deus e a servir a Deus. Outra coisa, então diz, primeira coisa, submeta-se a Deus como uma serva do Senhor. Outra coisa, você precisa crer na palavra de Deus e colocar em prática em sua vida. Você precisa ser o exemplo que seus filhos vão ver. E é interessante que a criança, a figura do pai marca tremendamente a vida dos filhos, talvez de uma forma ainda mais marcante,
Mas a figura da mãe é fundamental nos primeiros anos do desenvolvimento. Ou seja, de 1 a 5 anos, quando a criança está desenvolvendo a base da sua personalidade, a presença da mãe e a dependência da criança da mãe é muito maior. Então você tem que entender que você é a pessoa que estabelece toda a base. Você é a pessoa que, com sua vida, com seu exemplo e com a sua prática, você vai servir de referencial para o resto da vida para seus filhos. Então creia na palavra de Deus e viva e pratique a palavra de Deus na sua vida. E a outra coisa, ande com seu filho pelo caminho, ou seja, você tem que andar com ele, você tem que fazer as práticas que você quer que ele viva. Muitas vezes a gente vê mães que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a igreja e que muitas vezes, às vezes estão na igreja, mas dentro de casa vivem uma vida fora dos padrões da palavra de Deus, não honra seu esposo, muitas vezes nos seus desentendimentos dentro de casa, acaba desonrando seu esposo para com os seus filhos, falando mal do pai, etc, etc. E essas coisas elas acabam ficando, marcando a vida da criança, porque a criança não está vendo uma coerência com aquilo que ela vê você na igreja fazendo e aquilo que ela vê você em casa fazendo. Então seja coerente, porque Paulo exalta isso na vida de Timóteo quando ele diz que a avó dele e a mãe dele tinham uma fé sem fingimento, uma fé autêntica, e isso marcou a vida dele também. Foi esta fé autêntica também na vida de Maria que a sustentou em todo o seu caminho, em toda a sua caminhada, porque desde o princípio, desde a profecia de Simeão, ela sabia que lhe esperavam sofrimentos, mas ela foi sustentada pela sua fé na palavra de Deus, e ela andou com seu filho no caminho e apoiou seu filho no propósito de Deus. Você precisa discernir o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, para que você cumpra totalmente a sua missão de mãe. A Bíblia fala de uma missão de mãe. Mãe, você tem uma missão nobre, você tem uma missão maravilhosa. E agora eu quero finalizar, evidentemente, falando com você, filho, com você, filha. Como é que é a sua atitude na sua casa com sua mãe? Será que você honra a sua mãe, como a Bíblia diz, honra pai e mãe? A Bíblia diz que nós devemos seguir a instrução do pai e não rejeitar a disciplina da mãe, porque as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, você deve ter uma atitude de honrar a sua mãe, não somente nesse Dia das Mães, mas todos os dias. E eu quero convidar você agora, que está aí em casa, mamãe, a se colocar num momento de oração conosco. E eu quero convidar você, esposo, que deve honrar a sua esposa perante seus filhos, deve amá-la, porque isso é importante para que ela possa cumprir a sua missão de mãe. E você, filho que está aí, filha, para vocês juntos comigo orarem pela sua mamãe. Vamos fazer isso? Eu quero convidar agora quem está em casa aí, a família estiver reunida, para que o pai e os filhos, e tiver outros parentes agora, se tiver a vovó também, que receba agora a nossa oração, né? As mães recebam a nossa oração como igreja, amém? Então você, papai, você filho, você filha, vamos orar por nossa mãe agora, amém? E se você não está perto de sua mãe, ore por ela comigo agora. Eu também estou muito distante da minha mãe, mas estamos orando por ela constantemente, amém? Então ore por sua mãe comigo agora. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela mãe que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu esta figura maravilhosa, meiga, cuidadora, que, ó Deus, nos abençoou com a sua vida, nos sustentou e nos fortaleceu para que nos tornássemos o que somos. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, pelas mães da tua igreja, pelas mães que estão agora acompanhando esta live, por cada vida, Senhor, preciosa que dedicou e tem dedicado sua vida neste papel de maternidade. Meu Deus, que o Senhor abençoe, meu Pai amado, cada uma. E nós, como filhos, abençoamos as mães, nós, como esposos, abençoamos as esposas que são mães. Nós declaramos, Senhor amado, sobre elas a tua bênção, a tua graça, e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a honrá-las, como diz a tua palavra, que devemos honrá-las, para que elas, Senhor amado, façam o seu papel com alegria e não com tristeza, com sofrimento, mas que elas possam se alegrar ao ver os seus filhos sendo uma bênção na presença do Senhor. Nós abençoamos as mães agora, te agradecemos por cada uma delas, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.
Muito bem, gente, nós falamos agora sobre as mães e a gente podia falar sobre muitos exemplos de mães. Nós destacamos o exemplo de Maria, que dedicou a sua própria vida. Ela ofereceu a vida dela a Deus para servir ao propósito de Deus. Também lá no Velho Testamento a gente vê a Ana, que ela faz um voto a Deus e entrega o seu filho a Deus para servir o Senhor. O que há de mais precioso, ela oferece ao Senhor para o seu serviço. E isso nos deve lembrar que nós, como servos de Deus, devemos oferecer o melhor para Deus, para o seu serviço. Nós devemos oferecer em primeiro lugar a nossa vida, e você pode também, como servo de Deus, como serva de Deus, contribuir com a obra de Deus, como diz a palavra de Deus. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, manutenção na minha casa, diz o Senhor, e provai-me nisso, se eu não abrir para vocês as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Tenha certeza, como estas mães tiveram, de que vale a pena entregar o melhor para servir ao Senhor. E você pode fazer a sua contribuição. Se você tem aí como contribuir em dinheiro, sempre nós temos alguma forma de alguém da igreja. Nós temos o secretário que vai na sua casa, para o tesoureiro, aliás, para recolher. Mas, se de preferência, se você puder fazer aí um Pix, está aí a conta na sua tela, que você pode fazer a sua contribuição desta forma. Que Jesus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. Que palavra maravilhosa, né, Alicia? Muito boa. A palavra de Deus é poderosa, querida. Sempre, né? Sempre poderosa, em qualquer situação. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela entra na nossa vida e faz as mudanças que precisam ser feitas na nossa vida. E nós louvamos a Deus hoje, num dia tão especial, que é o Dia das Mães, né? Escolhido para celebrar o Dia das Mães. Nós louvamos ao Senhor, ao nosso Deus, por ter nos escolhido. Né? Deus nos escolheu para fazer parte de um projeto que Ele tinha com a humanidade. Sim. Olha que privilégio, queridas. Nós não podemos esquecer que é no lar que o coração é formado. Então a mãe é responsável por isso em grande medida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa. Nós nos encontramos, se Deus quiser, na semana que vem. Não se esqueçam que essa semana estamos ainda em campanha, todos os dias às 9 horas. Não é? Isso, uma campanha maravilhosa, tem sido um tempo muito bom de oração. Tem a Live Kids. Na terça-feira temos a Live Kids. Maravilhosa também a Live Kids. Sensacional. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Boa semana. Beijo.